sejam muito bem-vindos, ricos e ricas na América, mais um podcast do Ricos na América. Aqui você aprende a investir, multiplicar seus dólares aqui na terra do Tio Sam. Eu sou Ana Maria Carvalho. Meu nome é Verena Cordeiro. E Verena, esse ano tem uma novidade. Esse ano é o ano de eleições. Ai, já vai ter treta nos comentários. Rico na Meca não bota treta nos comentários. É Biden, é Trump, é não sei o quê, o meu político de estimação. Ela tem cara de... a gente sempre fica na dúvida, quem que será que ela vai votar? Mas, gente, vamos falar a verdade, Verena. Pouco importa, o que importa são as decisões que os políticos vão tomar e o que isso vai impactar na nossa vida. Eu acho que as pessoas, elas votam mais pelo emocional, a figura daquele presidente. Uma coisa que eu estava conversando com uma amiga essa semana, eu falei assim, o brasileiro ele é extremamente emocional. Ele não vota de forma racional. O que é um voto racional? É você entender qual partido que aquela pessoa representa e as ideias daquele partido. As pessoas não votam assim. Por exemplo, se o partido dos republicanos colocar um rapaz jovem, simpático, bom de comunicação, provavelmente ele tem grandes chances de ganhar a eleição, porque as pessoas votam na pessoa, ela não vota nas ideias do partido. Ou seja, isso é uma decisão completamente emocional, porque quando aquele político assumir, não é o temperamento dele, a personalidade dele, a comida que ele gosta que vai prevalecer num país, principalmente como os Estados Unidos. O que prevalece sempre são as ideias do partido. Por isso que quando vocês forem votar, já estou dando aqui um conselho, olhem e estudem as ideias que o candidato representa, porque o candidato ele pode ser um ator, como a maioria deles são, né? Ele quer interpretar aquilo, ele quer se vender como pessoa. Não vote na pessoa, vote nas ideias que essa pessoa prega. Muito bom, muito bom. Bom, Verena já deu spoiler, né, gente? Hoje a gente vai falar sobre ano de eleições, o que isso pode impactar diretamente ali na economia e, na verdade, crua, na vida do imigrante, né? Que é isso que importa, que é isso que a gente quer saber. Você tá correndo atrás do seu. Mas, Verena, explica, vamos situar essa galera, o que vai acontecer esse ano? A eleição do quê? Então, vão ter várias eleições acontecendo esse ano, não só nos Estados Unidos, como ao redor do mundo, né? Eleições na Rússia, a Rússia acabou de reeleger Vladimir Putin, isso envolve todo um cenário aí geopolítico. A gente também vai ter eleições no México e todo esse cenário novo traz mudanças. Uma coisa que eu gosto sempre de falar é o seguinte, sempre que a gente traz... na verdade, sempre que a gente sai de uma grande crise econômica, quando foi o Covid, a tendência é elegermos políticos voltados para causas sociais. Só que uma coisa que a maioria das pessoas não sabem é que essas causas sociais que os políticos defendem em um momento pós-crise, elas são... não são coincidências. Eles sabem que a população está vulnerável, eles sabem o que aconteceu e eles sabem que esse tipo de discurso vai levar a um partido ou outro partido levar as eleições, como foi o caso das últimas eleições aí. E a gente está numa tendência de alguns partidos políticos ganharem as eleições, principalmente aqueles que oferecerem mais suporte social para a população, que é o momento que a gente está passando. Quando a economia está crescendo, quando a gente está em expansão econômica, as pessoas não estão preocupadas com o social. Por quê? Porque está todo mundo ganhando dinheiro, né? É igual aquela brincadeira, quando está todo mundo ganhando dinheiro, ninguém se preocupa quem vai pagar a conta. Já quando tem uma crise, que o dinheiro falta, que as oportunidades, demissões, enfim, taxa de desemprego aumenta, farinha pouca, meu pirão primeiro. As pessoas começam a se preocupar. Todo mundo acorda, enfim. Então, assim, a eleição mais importante do mundo que vai acontecer, né, em todo o planeta é a eleição americana. Aí você tem aí Joe Biden representando os democratas e Trump, até o momento, representando os republicanos. Eu acredito que vai ser uma eleição, como sempre, acirradíssima. Quem ganhar vai ganhar ali nas porcentagens mínimas de diferença. E acho que isso tem um ponto negativo no meu ponto de vista, principalmente quando a gente está num momento político, num momento econômico, saindo de uma crise do Covid, tentando recuperar a economia. A gente tem uma tendência muito grande, a população tem uma tendência muito grande a polarizar. O que isso quer dizer? É o político de estimação mesmo. O meu político, entra toda aquela guerra emocional das pessoas defenderem mais emoções do que o racional por trás da eleição. Eu acho que nenhum dos dois são bons candidatos. Se a gente for olhar a Vero, né, são dois candidatos populistas. Mas eu acredito que tem alguns poréns, tem pessoas que estão insatisfeitas com o trabalho de Biden, principalmente com relação à segurança. Muitos estados
ficando mais perigosos, como, por exemplo, Nova York. Muita gente reclamando aqui em Nova York da falta de segurança. Algumas decisões erradas. Trump também é um candidato extremamente polêmico, com algumas opiniões que o teu próprio republicano, que vota só em republicano, tem uma resistência em votar em Trump. As pessoas têm uma ideia de que Trump é adorado. Todos os republicanos. Não, Trump não é um cara adorado entre os republicanos, mas é aquilo que eu falei. Quando você entende a ideologia do partido, as pessoas sabem que depois que acabar a eleição, aquele oba-oba dele querer se vender, de Biden querer se vender, eles vão ter que entrar na agenda do partido. Por isso que às vezes tem um ditado que as pessoas falam assim: eu votei nesse candidato porque ele me prometeu dar meus papéis, né? O caso dos imigrantes. Esse candidato prometeu no ano de eleição que quando ele ganhasse, ele ia abrir oportunidades para a imigração. Só que as pessoas não entendem que elas não leram a agenda do partido. Em sua generalidade, os Estados Unidos é um país, independente do partido, democratas e republicanos, a não ser pró-imigração, do jeito que os imigrantes esperam. Tá? Veja bem. Os imigrantes não esperam assim, liberar um visto de EB3, não. Eles estão esperando as pessoas que estão fora de status serem todas legalizadas por algum tipo de governo. E na realidade é que isso é uma idealização muito hipotética. É muito difícil isso acontecer. Porque os americanos, os partidos, eles têm coisas muito diferentes, né? Tem uma polarização. Mas tem algumas coisas em comum que os dois partidos carregam na sua essência. E é isso que o imigrante ele não entende. Por isso que sempre que um candidato ganha, ele se frustra. Esse candidato me prometeu... eu votei no candidato A. É o famoso candidato de estimação, né? Ele olha e fala, não, vou votar nele porque eu acredito... Mas... acreditei no que ele disse. Exatamente. E quando vai ver lá, o próprio partido do próprio candidato está dizendo que não tem como... Não tem cabimento que você está querendo. Que você tá querendo. Então, assim, eu acho que o imigrante tem que ser um pouco mais realista, mas aí a gente tem esses dois candidatos. E uma coisa que o imigrante precisa saber é que os Estados Unidos, ele é um pouco diferente do Brasil. O Brasil é muito mais polarizado do que a América. Se você olhar esquerda, os Estados Unidos não tem uma esquerda. A gente fala de esquerda. A esquerda nos Estados Unidos não é igual à esquerda na América Latina. Eu te diria que os Estados Unidos têm mais puxado para uma... Eu te diria não. Tecnicamente falando, se você for para o Google e botar lá Biden, você vai ver que ele não é um político de esquerda, ele é um político de centro-esquerda. O que isso quer dizer? Trocando na linguagem popular, ele está no meio. Ele não vai ser aquele cara que vai ser a favor... não é um extremista. Não é um extremista das pautas fortes que a esquerda defende. E, então, a tendência da América é não ter uma polarização tão grande comparado com a América Latina. Os países têm algo em comum, por exemplo, guerras. Não importa se é republicano, não importa se é democrata. Na maioria das vezes, eles concordam em entrar em guerras. Eles concordam em apoiar o patriotismo, independente do partido. Tem um partido, tem sim, os democratas são um partido que tem seus pensamentos próprios, os republicanos também, mas tem coisas que eles se unem. A questão imigratória também é algo que essa coisa de achar que o Partido Democrata vai entrar e vai mudar e vai pegar todos os 8 milhões ou 20 milhões, não sei quantos milhões de imigrantes que tem aqui, totalmente fora de estratos, que entrou pelo México, que entrou caminhando, e aqui, meu filho, tome seu green card, pacote green card, agora você faz parte desse país, seja muito bem-vindo. Isso é algo que nenhum dos dois partidos tem na sua agenda. Então, isso é importante o imigrante entender. Ou seja, o que é que eu estou querendo dizer com isso envolvendo finanças, envolvendo a vida do imigrante? Você tem que correr atrás do seu. Independente de quem esteja no poder. Independente de quem esteja no poder. Esse negócio de ficar esperando ver o que é que o político vai ganhar, que vai mudar a sua vida, eu, por exemplo, mesmo que se ganhou o político que eu votei ou o político que eu não votei, a minha vida ela continua fluindo. Você não pode viver parando a sua vida, achando que o governo vai defender a sua pauta, achando que vai chegar um momento em que você vai estar ali de braços cruzados e a política vai resolver. Isso nunca vai acontecer. Não, exatamente, Verena. Mas a gente entende também que, ao mesmo tempo que temos que vida que segue, né, independente de quem esteja no poder, existe uma incerteza. Existe um momento que isso pode impactar diretamente o imigrante, como nos investimentos. Então, o que pode acontecer se, ok, fulano foi eleito nos Estados Unidos, ciclano foi na Rússia... Quais são os cenários possíveis para a gente chegar em alguma conclusão? Você diria que pode
impactar diretamente o investidor, o imigrante investidor? Se a gente olhar o histórico, inclusive eu postei até outro dia no meu Instagram, se o time RNA conseguir achar isso, a diferença entre republicanos e democratas quando eles entram no poder. Se tratando de SP500, as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, e crescimento financeiro na Bolsa de Valores americana, não há diferença. Independente de quem entre no poder, os Estados Unidos mostrou que nos últimos 100 anos o mercado financeiro cresceu independente de quem ganhou. Ou seja, discussões políticas sobre o mercado financeiro é perda de tempo, porque independente do partido, Ele vai continuar se desenvolvendo. e crescendo. Então, eu acho que não faz sentido. Eu acho que o que muda é... Eu vou dar um exemplo. Vamos dizer, Biden queria aprovar um pacote para infraestrutura. Lógico que esse pacote para infraestrutura, para ter uma modernização no país, construções, isso daí moveria... como é que eu posso dizer? O mercado da construção seria positivo, né, para quem trabalha com construção. Principalmente se o governo, como exemplo, Biden entrou e ele baixou a taxa de juros para movimentar o consumo por conta da crise do Covid. Ajudou as pessoas a comprarem casa. Agora mesmo a inflação está diminuindo. A tendência é a inflação até o final do ano diminuir e a taxa de juros baixar. O que isso vai acontecer? A galera que trabalha aí na construção, hello Flórida, hello imigrantes. A tendência é que a economia no setor imobiliário volte a crescer. Então, assim, sim, dependendo de qual partido assumir, eles têm agendas diferentes. Trump já tem uma agenda de ser pró-redução de impostos, incentivar o crescimento das empresas, porque empresas crescendo, oportunidade de trabalho para mais pessoas. Então, uma das estratégias é você diminuir o imposto das empresas, porque você possibilita que a empresa invista mais dinheiro. Muita gente acha que diminuir imposto para a empresa é deixar as pessoas, o bilionário cada vez mais rico, e não é sobre isso. É sobre quando você diminui os impostos das empresas, o que é que isso quer dizer? Sobra mais dinheiro para reinvestir. Incentivo. Né? Então, eu vou dar um exemplo aqui. Vamos dizer aí da Apple. Baixando os impostos, a Apple vai se sentir motivada a abrir mais lojas. E nessa expansão, contrata mais pessoas, gera emprego. Aí você vai dizer, Verena, mas sei lá, falando aqui, lembrando de Marcelo que está aqui com a gente, eu sou um filmmaker, o que é que isso vai interferir na minha vida como imigrante, filmmaker? Eu não estou achando que essa decisão vai mexer na minha vida. Vamos lá, vamos trabalhar o efeito dominó. Onde é que o imigrante ganha? Eu vou dar um exemplo para você. Muitos imigrantes aqui nos Estados Unidos trabalham para americanos, trabalham para imigrantes que já são, enfim, cidadãos ou que trabalham em grandes empresas americanas. Imagine uma brasileira que é babysitter de uma das gerentonas lá do Facebook, lá na Califórnia. Ela ganha, sei lá, eu vou chutar aqui alto, $5.000 para cuidar de uma criança. Digamos que o governo aumente a carga tributária das empresas, suba a taxa de juros suba. O que é que isso faz com que as empresas vendam menos? Quando as empresas vendem menos, vem o efeito dominó na economia. O que é que a empresa faz? Demite. Ela reduz, ela enxuga. Quando ela enxuga, a tal da gerentona do Facebook, no qual a imigrante brasileira trabalhava ganhando seus 5 mil, vai dizer, meu amor, deixa eu contar uma coisa pra você. Agora a Rica na América. Fácil a vida. Agora a Rica na América foi demitida, vai ficar em casa limpando a bundinha do neném e, infelizmente, eu não preciso mais de você. Aí vem o efeito dominó. O imigrante que trabalha fazendo landscaping, quando o dinheiro diminui, é a primeira coisa que as pessoas cortam, né? O que não impacta tanto na... Exemplo, quais são as coisas básicas que, se diminuir o recurso na casa, as pessoas cortam primeiro? Salão de beleza. Fazer unha. Delivery de comida. Landscaping? As plantas podem morrer, meu filho. O que não pode morrer sou eu. Limpeza. Vai começar a fazer sua própria limpeza porque tá em casa. Então, isso diminui também o trabalho para o imigrante. Vou te dar um exemplo. Se os Estados Unidos, se o americano tem mais grana, ele viaja mais para Nova York. E se ele viaja mais para Nova York, faz o quê? Os restaurantes, quem é dono de restaurante, quem trabalha com comida, todo esse mercado se movimenta. Então, o que o imigrante tem que entender é que existe um ciclo da prosperidade que influencia em tudo, tá? Se as empresas enriquecem, se o país enriquece, mais oportunidades de emprego,
O imigrante brasileiro médio tem mais oportunidade. E o imigrante com dinheiro, ele gasta parte da grana que ele recebe na própria comunidade. Se ele faz um aniversário, ele pede um bolo de uma brasileira. Vamos falar aqui, Rico, na América, a gente vai fazer 2 eventos esse ano, né, Ana? 2 não, 3. Um evento para os alunos, um agora em junho e um no final do ano. Desses 3 eventos, eu te diria que 90% dos nossos fornecedores são brasileiros. E são valores altos, não é valor baixo, não. Exatamente. Então, o que eu quero dizer? Se a minha empresa cresce e eu faço cada vez mais eventos, eu contrato mais brasileiro. Eu tenho condição financeira de aumentar salários, de contratar mais pessoas. Eu tenho condições de fazer eventos na comunidade, contratar buffet, contratar iluminação, contratar organizadores de evento. Então, assim, o que o brasileiro precisa entender também é que torcer contra o próprio brasileiro é péssimo. Aumentar, né, o envolvimento, prosperidade para a comunidade, isso é essencial, com certeza. E um dos pontos muito importantes que você citou, Verena, e vale ressaltar, que muitas vezes a taxação, né, enfim, as taxas sobem tanto que a empresa ela pode simplesmente decidir deixar o estado, deixar o país, porque já não é interessante para ela. E quanto isso pode gerar desempregos e, consequentemente, né, essa cadeia que você citou. E o que as pessoas têm que entender é o seguinte: as pessoas querem soluções fáceis para problemas complexos. Vou dar um exemplo aqui generalizado. Eu entendo que boa parte das pessoas tem um bom coração. De verdade, eu não tô falando isso aqui de hipocrisia porque eu tô no podcast tentando agradar ninguém, não. Eu sinceramente acredito, eu tenho analisado como alguns amigos meus, pessoas ao meu redor votam e tomam suas decisões. A grande maioria das pessoas que tomam más decisões, primeiro, tomam por falta de conhecimento e por deixar as emoções tomarem conta daquelas decisões. Vou dar um exemplo. Eu queria muito que o governo taxasse os bilionários, porque taxando os bilionários, aumentando os impostos dos bilionários, o governo vai receber mais dinheiro. E se o governo tem mais dinheiro, ele vai gastar essa grana que ele pegou dos bilionários com ações sociais. Só que, gente... Doce ilusão. Doce ilusão. Isso não acontece na prática. O que é que acontece na prática? Nós vivemos numa democracia. Quando algo não está bom para um empresário, principalmente que tem grana, ele se move. Eu vou dar um exemplo para vocês. Há uns anos atrás, a Amazon estava para abrir um escritório gigante aqui em Nova York, em Long Island. E teve uma briga gigantesca com o prefeito na época, que é um prefeito totalmente contra crescimento. E ele teve uma briga com a Amazon, taxando a Amazon forte para vir para Nova York. O que é que aconteceu? Existiram outros estados, se eu não me engano, Nashville ou Tennessee, não lembro, gente. Vocês podem dar uma pesquisada aí. Que falou, não, Amazon, Nova York não te quer? Nova York não tá aí criando caso com você? Tem que queira. Vem pro meu estado, que eu vou te dar isso aqui, eu vou te dar isso aqui. Por quê? Porque os estados, eles são independentes, eles brigam o quê? Por emprego. Se a Amazon vem para Nova York, caramba, ela vai mexer toda na economia de Long Island, vai trazer emprego, vai trazer oportunidade. Onde as empresas vão, elas trazem oportunidade. Inclusive, eu sou da Bahia e há muito, muito, muito tempo atrás, a Ford foi parar na Bahia. E quantos empregos a Ford... Quando a Ford fechou na Bahia, foi uma tristeza. Como ela movimentou uma área que é Camaçari, uma cidade satélite de Salvador, como ela trouxe prosperidade. Uma empresa só naquela região trouxe tanta prosperidade, né? As construtoras começaram a fazer casas. Por quê? Porque agora tem trabalhadores com poder aquisitivo para comprar, querem morar perto do trabalho. Então, as pessoas elas não conseguem entender o poder que as empresas têm de mudar a realidade de um país e de uma nação. Se os Estados Unidos é rico como é porque ele tem uma agenda de trazer prosperidade, crescimento para as empresas, facilitando a vida do empresário. Quando você facilita a vida do empresário, você aumenta a riqueza do país e você aumenta as oportunidades. O que a gente tem que buscar para as pessoas, o que é que eu enxergo em um candidato? Né? Eu falando de forma 100% pragmática. O quanto que ele vai trazer prosperidade para aquele país de forma coletiva. Ah, não, mas esse candidato ele só defende os ricos. Não, é porque quando você baixa imposto das empresas, elas trazem riqueza. Elas trazem... Por que hoje o imigrante que está aqui nos Estados Unidos ele tem uma qualidade de vida melhor do que no Brasil? Por quê? Porque esse ciclo da prosperidade. No Brasil,
Existe muita intervenção do governo. Existe muita burocracia. Hoje, para você contratar alguém no Brasil... cultura é totalmente diferente. No Brasil é um né? país 100% paternalista. Aqui não. Aqui você pode contratar a pessoa, fazer um acordo com ela de boca. Amanhã a pessoa começa. É um país muito mais livre para contratar. E isso faz com que, quando você abre a liberdade do empresário negociar com o colaborador, é bom para os dois lados. Aí você vai dizer, não, mas aí o empresário ele pode se aproveitar do colaborador, porque ele está numa situação de privilégio. Não. Porque existe algo que a gente chama na economia de mão invisível. O que é a mão invisível? Eu vou te dar um exemplo. No mercado, no livre comércio, tudo é meio que tabelado pelo próprio comércio. Eu vou te dar um exemplo. Se você for comprar um telefone, você vai usar outros telefones como referência. Vai dizer, pô, um telefone da Apple custa 1.000, esse daqui tá barato ou caro, dependendo da pesquisa que você fazer no meio de comparação. Eu vou dar um exemplo, digamos aqui, voltando a falar da área de Marcelo, que eu queria contratar um fotógrafo para tirar foto em Nova York, no centro, nos pontos turísticos. Já existe meio que uma média de preço no mercado quando você liga para os fotógrafos, né? Você vai ali, pode ter uma diferençazinha um pouco para outra, mas existe uma média de mercado. O que acontece quando o país é forte, quando a economia é forte, pelo contrário, o funcionário, o colaborador está no poder de comando. Aqui nos Estados Unidos, por conta de ter uma baixa taxa de desemprego, por ter muita oferta de emprego, por as empresas terem liberdade para contratar e tem uma oferta gigante de emprego, você pode escolher para onde você vai. E nisso sobe o seu poder de negociar. Hoje, nos Estados Unidos, eu te diria que o colaborador está mais num poder de negociar do que a própria empresa. Hoje existem falta de colaboradores, por exemplo, engenheiros de software. Existe uma escassez no mercado. E isso faz com que você coloque seu preço. Se 5, 6, 7, 8 empresas estão te convidando para você trabalhar lá, o que é que você faz? Você escolhe a que te oferece melhores condições. Você manda sua oferta e só aguarda. E só aguarda. E outra empresa também pode fazer uma contrapartida. Exemplo, meu marido, quando ele foi promovido, a empresa começou a aceitar muitas condições nossas, por exemplo. Né, ele não queria se mudar mais do estado que ele estava. Ele pediu algumas regalias. Ele tinha, a cada 2 semanas, uma sexta off. Ele tem flexibilidade de horário, enfim. Por quê? Porque ele é um profissional muito escasso na área que ele trabalha. Muito mesmo. E, inclusive, uma demanda baixíssima no país. Então, o que eu quero dizer? Quando você colabora com as empresas, você está ajudando o pobre. Por que você está ajudando o pobre? Porque gera emprego, ele tem poder, ele ganha dinheiro. Ele tem poder de comprar um plano de saúde, de comprar um telefone. É o que acontece com o imigrante. É oportunidade. Oportunidade. Né? O imigrante vem para os Estados Unidos em busca de oportunidade. Ele atravessa... não. Muitos aqui atravessam o México, chega no primeiro dia na América, tem emprego. Vai para construção, vai para não sei aonde, vai para ser ajudante. Depois de 2, 3 meses na América, ou ele com iPhone novo, que no Brasil, nem trabalhando 10 anos, ele ia ter condição de comprar um telefone, porque no Brasil custa 11, 12 mil reais. Só quem, classe média alta, que tem condição de ter coisas que um imigrante recém-chegado tem. Aonde é que as pessoas têm que entender da onde isso vem? Vem de um país capitalista que oferta muita oportunidade de emprego, né? Então, as pessoas têm que entender que existe um ciclo da prosperidade, que se eles taxarem as grandes fortunas, se eles taxarem os bilionários, o que é que o bilionário faz? Ele sai do estado de Nova York, como foi que aconteceu no Covid, e ele foi para a Flórida levando sua riqueza. Porque a partir do momento que ele vende um imóvel que ele tem em Nova York, ele para de pagar imposto para a cidade. A partir do momento que ele tira a empresa dele de Nova York, ele para de pagar imposto para a cidade de Nova York. Tanto que a cidade de Nova York hoje está extremamente endividada. Eu vi uma reportagem aí, tem uns meses atrás, que o prefeito de Nova York mudou o discurso. Agora ele está de joelhos para as grandes empresas. Por quê? Para as grandes empresas trazerem os funcionários de home office para trabalhar na cidade. O que é que aconteceu? Todo mundo trabalhando, hashtag fica em casa. As empresas mandaram os funcionários para casa. Muitas empresas entenderam que funciona para a parte da economia deixar pessoas em casa. Mas o que é que aconteceu com a economia da cidade? Desabou. Por quê? Se você saía lá de White Plains, de Connecticut, de New Jersey para trabalhar em Manhattan, primeiro, você já sai gastando no cafezinho da esquina, né? Às vezes você não faz café em casa, você compra café na esquina. Aí depois você gasta metrô para atravessar. Depois você gasta, às vezes você vai fazer a unha. Você vai fazer a unha ali no seu horário de almoço. Você vai comer uma comida, você vai olhar uma comida que tem perto do lugar que você trabalha. Isso movimenta a economia de Nova York, né? Não é só turista que movimenta a economia de Nova York, são as grandes empresas. E aí o que aconteceu? A cidade vazia, os funcionários trabalhando de casa, a cidade virou um deserto, né?
Muitas empresas fechando salões de beleza. Então, assim, a gente tem que entender, gente, que não é só você levantar a mão e dizer que você quer igualdade social. Você levantar a mão e dizer, eu queria tanto mais igualdade no mundo. Meu coração é bom, eu entendo que seu coração é bom, mas seu pensamento é irracional. Porque suas ideias não correspondem aos fatos. Se você quer ajudar a população, a pior coisa que você vai fazer é aumentando imposto. Porque quando você aumenta o imposto, você gera pobreza coletiva. Né? As empresas saem daquele lugar porque os impostos subiram e as empresas buscam lugares que sejam company friendly. É igual, não tem family friendly, kids free, como é? Kids friendly. As empresas buscam estados que oferecem vantagens para aquela empresa crescer e prosperar. Então, assim, canetada do governo, população indo para a rua para querer direitos sociais, isso só piora a situação do pobre e do imigrante médio. Tem gente que vai para as ruas pedir seus direitos, achar que votar em político X, político Y, está ajudando ao amor, à sociedade, porque esse político X ele tem um discurso amoroso. Não. As pessoas têm que entender o que realmente o partido vai colocar em prática. E se o partido colocar altos impostos, principalmente, vai prejudicar todo a população mais vulnerável. Você fala, não, porque vai tirar do rico e vai dar ao pobre. Não é Robin Hood. O rico vai embora. O rico ele vai continuar rico. Uma coisa não tem a ver com a outra, né? Com certeza é algo que pode impactar diretamente. Inclusive, ainda falando sobre essa questão de empresas, a gente sabe que muitas oportunidades surgem para as empresas quando se tem uma relação exterior. Você acredita que algum dos dois candidatos aí, possíveis candidatos, que a gente sabe que as eleições primárias já estão rolando desde janeiro desse ano, que seja o Joe Biden ou o Trump em si, você acredita que algum desses dois pode impactar diretamente ou negativamente a economia no sentido dessas relações exteriores? Como é que eu posso dizer? Tem controvérsias de ambos os lados. Trump é um político extremamente polêmico. Quando ele estava no poder, todo dia tomando as decisões dele, é um político extremamente polêmico. Biden não é um político extremamente polêmico, ele passa sempre uma ideia de mais paz, de tranquilidade, mas não é sempre o que acontece por trás de um governo democrata, né? Se você for olhar historicamente, o governo democrata foi um dos governos que mais foi a favor de guerras e de intervenções, tá? Inclusive, se eu não me engano, quem pediu para encerrar a guerra no Iraque, se eu não me engano, foi Trump que pediu, que encerrou lá e todos os soldados voltaram para casa. Então, o que eu acho que as pessoas têm que entender é o seguinte: independente de quem vai entrar no poder... Gente, eu vou falar uma coisa para a gente entender como funciona o cenário internacional. O político, ele é advogado do país que ele mora. Nenhum político americano, nem democrata, nem republicano, vai ser a favor dos de fora em pró dos de dentro. O que um político faz? Principalmente um político americano. Ele defende os interesses da América. Ele não defende os interesses do Afeganistão. Era suposto, pelo menos, né? Exato. Você falou uma coisa muito boa. É suposto. Então, assim, ele está ali para defender os interesses da América. E geopolítica é algo muito mais complexo e complicado do que as pessoas pensam. Eu sou pró-amor, #love, não a guerra, #amor, fora a guerra. Gente, às vezes, se você olhar na história da humanidade, uma guerra salva mais vidas do que a ausência de guerra. As pessoas acham que a ausência de guerra vai ser que o mundo vive em paz. O ser humano nunca viveu em paz e nunca vai viver em paz. Desde o início do mundo, antigamente era muito pior. Era um país invadindo outro país, um país dominando outro país. A Europa, então, era um pega pra capar, um país escravizando o outro. E através da guerra, né, da crise que existe, a evolução e o desenvolvimento. Então, assim, as pessoas têm que parar com a utopia. Que pra gente ter paz... Gente, isso aí é uma utopia. Sabe por quê? Porque cada um tá defendendo os seus interesses. E outra, eu vou dar um exemplo pra você. Falando aqui por alto. Foi lá a Rússia, invadiu a Ucrânia. Muita gente botou, os Estados Unidos precisam ajudar, a Ucrânia é uma indefesa, a Rússia vai matar todo mundo. Mas na hora que os Estados Unidos faz, os Estados Unidos é a favor da guerra, os Estados Unidos se meteu em geopolítica de um país que não é o país dele, os Estados Unidos quer ser a polícia do mundo, tomou um lado, quer ser a polícia do mundo. Então, assim,
É complicado agradar o ser humano. E outra, achar que o mundo vai viver em paz sem guerra, não. Eu não lembro de quem é o ator, ou quem é o autor dessa frase, que ele fala: para haver paz, precisamos de guerra. Eu achei isso fantástico. Porque o ser humano. Por que eu achei fantástico? Não porque eu sou a favor de guerras, mas assim, grandes conquistas, grandes momentos de paz na história, a gente é o que é hoje por conta de guerras, né? Vem lá um político tirano, como foi o caso de Hitler, matou mais de 8 milhões de judeus num campo de concentração. Como é que não faz uma guerra para parar um cara desse? Você entende? É uma guerra contra uma guerra. Contra uma guerra. É igual a guerra contra o terror. Como é que não vai haver guerra se as pessoas estão vindo lá do país dela para jogar aviões em prédios americanos? Então, assim, as pessoas têm que parar com esse pensamento frugais de que tudo se resolve com uma frase de efeito no Instagram. As coisas são muito mais... O mundo é muito mais complexo. A geopolítica é complexa. Tem inimigos dos Estados Unidos que viram amigos. Eu estava conversando com meu marido, que entende um pouco mais sobre isso, e ele estava dizendo, a gente viajou, fomos para o Catar, né? E os Estados Unidos têm uma base militar gigantesca no Catar. É um aliado estratégico. Aí meu marido estava dizendo, é um aliado que a gente tem que desconfiar desse aliado. Porque é um aliado... Olha só que coisa interessante. Você põe um pé na frente e um atrás. Um atrás, porque é um aliado que também tem conexões com terroristas. O Catar já financiou ataques terroristas, ou seja... É aquele inimigo que você quer ter por perto. Então, assim, quando você for tomar uma decisão de olhar cenário geopolítico, olhar economia, tem que ser muito maior do que essa visão popular de certo e errado, de bonzinho e malzinho, de eu contra você, de meu político contra seu político, de minha ideologia contra sua ideologia. Isso só faz com que a gente empobrece o discurso, a gente empobrece as discussões. Fica eu contra ele e a gente não consegue chegar no meio termo de discutir ideias. E sem discussão de ideias, a gente vai continuar com esse cenário polarizado. Por quê? Eu não sei se a população sabe, mas os políticos desenvolvem um caráter para ganhar a eleição. Eu vou dar um exemplo. Eu quero dizer que Trump é um beija-flor, é um amorzinho, não. Mas, com certeza, ele aflora muito esse lado dele que conecta cidadãos americanos para o lado dele. Eu não estou dizendo que ele não é esse cara aí, dessas frases polêmicas. Mas, com certeza, ele sabe o que dá certo. Porque ele assim como o Biden como também. Biden. Eles fazem de uma forma que atrai a população. Às vezes, você fica achando que aquele político é daquele jeito. Eu não estou dizendo de bom ou ruim. Vamos dizer que muitos acham que Trump é bonzinho, ou que Biden é bonzinho, ou que Trump é ruim e Biden é ruim. Não, ele só está vestindo um personagem para ganhar aquela eleição. Vem cá, vamos estudar público-alvo? A gente que trabalha no Circos na América faz isso. Imagine político, que são trilhões de dólares. É potências mundiais. Comunicação clara, precisa. Comportamento do seu público. Da sua... Exato. Estuda público-alvo, qual o desejo do público-alvo. Esse pedaço aqui da população é emocional. Eles vão pra rua pedindo amor. Vamos distribuir amor ali. Agora a gente vai distribuir amor. É isso que a gente vai fazer para levar a eleição. E quando ele leva a eleição, ele conquista aquele eleitorado. Na prática, ele faz coisas totalmente diferentes. Por justamente o que eu falei no início. Porque a agenda política é diferente do político. Quem define a agenda política é o Senado, é o partido. Então, é uma grande ilusão as pessoas acharem que o político vai representar o que elas acreditam. Isso é. Mas você acha que, exatamente por ainda não ter, né, ainda não temos o resultado da eleição, é propício, ainda assim, o imigrante continuar pensando em investir, ou o ideal é ele aguardar isso tudo se resolver? Temos aí o resultado de quem foi eleito, quem será o próximo presidente, para ter mais cautela na hora do investimento. Segundo estatísticas, você perde mais estando fora do mercado do que dentro do mercado. As pessoas acham que escolher um momento certo. Não, eu vou esperar porque eu preciso escolher um momento certo. Gente, não existe um momento certo. O melhor momento para se investir foi ontem e o segundo melhor momento é hoje. Por quê? Porque a economia, a geopolítica, as eleições estão fora do nosso controle. A gente não pode lidar com situações que não dependem da gente para resolver. Vou dar um exemplo. Ninguém imaginava que aquele avião ia bater nas Torres Gêmeas e ia causar aquele estrago no mercado financeiro. Ninguém imaginava que em 2020 havia um vírus da China e adoeceu o mundo. Nós entramos no Covid. Então, a situação é muito mais complexa para o ser humano tentar ver o melhor momento para investir. Então, existiram estudos em cima disso. O que é melhor?
Você ficar tentando adivinhar qual é o melhor momento e colocando dinheiro naqueles momentos que você acha que vão ser melhores momentos para investir, ou faça chuva ou faça sol. Você investe todos os meses, independente do preço, independente do que está acontecendo, independente de eleição, sem eleição. A resposta foi: o portfólio dessa segunda pessoa decolou, enquanto o portfólio da pessoa que ficou esperando um bom momento teve resultados inferiores. Por que isso? Porque uma das coisas que mais impulsiona o dinheiro se multiplicar é você colocar dinheiro, né? Porque porcentagem de 0 a 0. Aí tem gente que fala, Verena, quero investir, mas eu não tenho dinheiro. Aí fica difícil. Primeiro você tem que organizar outras coisas na sua vida para sobrar dinheiro para você investir. Entendeu? Como tudo na vida. Como tudo né? na vida. Investimento não te enriquece. O que te enriquece é o trabalho. Eu sempre falo dos 3 pilares da riqueza, que é trabalho inteligente, uma boa gestão e multiplicação. Então, sem esses 3 pilares, é impossível você enriquecer. Mas, se tratando de o melhor momento, não existe o melhor momento. Você pode dizer assim, vamos dizer que esse ano seja o melhor momento da história. Os economistas estão lá falando, daqui a pouco, Estados Unidos entram numa guerra, daqui a pouco, problema geopolítico. Então, a gente não tem como prever. Então, faça chuva, faça sol. Quem está assistindo esse podcast precisa entender que ele tem que investir. E olha que eu não sou especialista em política, não. Eu estou falando aqui de uma linguagem de independente do que está rolando na política, independente do que acontece, existe um resultado, cada ação, né, existe uma reação. Então, o imigrante precisa entender que o cenário geopolítico e o político que vai ganhar ou perder, isso não vai mudar, em ele investir ou não. E esse é o caminho, né? Exatamente. Inclusive, para ele montar o portfólio, né, que seria a carteira de investimentos, qual seria a melhor estratégia em ano eleitoral, pensando que faça chuva ou faça sol, ele vai investir? O que você acha que seria interessante? Se eu quisesse vender jornal e se eu estivesse dando uma entrevista para a CNBC, eu ia falar para quem está assistindo estudar a agenda do político. Vou te dar um exemplo. Biden, uma das grandes promessas dele foi investir muito em tecnologia em carros elétricos, investir em tecnologias renováveis, se eu não me engano. Esqueci todas as pautas dele como político. Mas uma das coisas que ele deixou claro que ele investiria era nessa questão toda da energia elétrica, enfim, menos poluentes. Então, você tem que olhar a agenda daquele político, ver o que ele defende, quais vão ser os subsídios. Outra coisa importante, os subsídios. Verena, estou dando um exemplo. A Tesla vai crescer? Depende. Se Biden ganhou e ele vai dar subsídios para empresas automobilísticas criarem mais carros elétricos, para que o carro elétrico fique acessível ao público, porque assim, tudo quando começa a ser vendido, ele é caro, porque são poucas unidades, muito investimento para produzir poucas unidades. Mas quanto mais tem investimento na área, quanto mais se expande essa área, a tendência é que os carros elétricos fiquem cada vez mais baratos com relação ao tempo. Então, se você vai votar num político que a agenda dele favorece carros elétricos, é lógico que se você investir na Tesla, você vai ter um crescimento aí dessas empresas ou em várias outras empresas de carros elétricos, dependendo da proposta do presidente. Então, assim, talvez estudar a agenda do presidente, ver o que está na agenda dele, qual tipo de área que ele vai investir, qual tipo de subsídio que ele vai dar, porque geralmente essas áreas que eles colocam subsídios, tem uma tendência de crescer. Foi o que aconteceu no Covid, quando Biden baixou a taxa de juros e ele movimentou a economia, o mercado imobiliário, porque muitas pessoas tiveram acesso a comprar casas com financiamento mais barato. Então, olhar a agenda do político, se você quiser, ai meu Deus, eu quero ver assim, qual vai ser a bala que matou Kennedy. Eu acho que esse é um caminho. Porém, eu não vou por esse caminho. Eu invisto no que eu acredito, independente do que vai acontecer. Por exemplo, quando o Facebook caiu, despencou, muita gente saiu da ação. Muita gente vendeu. E eu continuei comprando. Por quê? Hoje a nossa empresa é basicamente sócia do Facebook. E eu sei como funciona. Hoje não existe nenhuma empresa... Gente, coloca na cabeça de vocês. Não existe nenhuma empresa, nenhuma rede social mais lucrativa do que o Facebook. O TikTok. O TikTok ainda não é rentável. O que isso quer dizer? Eu, por exemplo, não coloco anúncio no TikTok porque não dá retorno. Isso quer dizer que eu não coloco porque eu não quero? Não. É porque, até o momento atual, o TikTok não está dando retorno. Os números falam. Os números falam. Então, as empresas ainda não estão investindo ao ponto do TikTok trazer retorno financeiro.
cada um fala uma coisa. Tem gente que diz que é porque a rede social é mais voltada para pessoas mais jovens, mais para dancinha, e é uma rede menos séria, é uma rede que tem um conteúdo muito mais superficial do que um conteúdo denso. Talvez para outros mercados faça sentido, tipo aqueles videozinhos ensinando os produtos trend do mercado, talvez faça sentido para empresa de cosméticos. Mas para minha área, por exemplo, não faz nenhum sentido, porque não traz retorno. Se trouxesse retorno, eu investiria. Então, assim, não tem nenhuma rede social mais poderosa atualmente, do que o grupo da Meta. Então, assim, quando as ações caíram, eu, por estar dentro do mercado, por conhecer da empresa, por investir muito nessa empresa, eu achei uma excelente oportunidade, porque era algo que estava no meu campo de visão. Então, eu aconselho também você investir no que você conhece, né? Você sempre... Exemplo, tem engenheiros de softwares que estão aí, que conhecem empresas de tecnologia e tem facilidade de analisar os números. Então, eu sempre digo, invista naquilo que você conhece. Não fique escolhendo o melhor momento, porque você não é o gênio da lâmpada. E foque mais em... Olha só, se a pessoa quiser enriquecer muito menos sobre mercado financeiro e muito mais sobre comportamento. Se a população, o imigrante, ele focar mais no comportamento dele do que em ganhar mais, é mais fácil ele prosperar do que até uma pessoa que ganha muito mais do que ele, 3, 4 vezes mais. Por quê? Porque é comportamento. É você entender, é você colocar limites nos seus próprios desejos. A maioria das pessoas, o ser humano, ele quer viver de acordo com os seus próprios desejos, né? Tem claro os seus objetivos. Enfim, dos seus próprios desejos. Vou dar um exemplo. Não, Verena, eu tô acima do peso, diabetes alta, meu corpo tá todo estragado, mas eu vou continuar comendo um bolo inteiro de chocolate por dia, porque me dá prazer, porque aumenta a minha dopamina, eu fico feliz, me satisfaz, e a minha vida vai ser baseada nos meus prazeres. Eu vou continuar com problema de saúde, eu vou continuar engordando, eu vou ter maiores chances de ter um infarto, porque eu sinto prazer comendo. Isso daí é vida de criança, não é vida de adulto. Adulto precisa ter autodomínio. E o que é o autodomínio? Exercitar o autodomínio. É nas pequenas coisas. Eu faço alguns exercícios de autodomínio na minha própria vida. Um exemplo disso foi que eu me acidentei, né? Eu fiz uma cirurgia em janeiro e eu prometi para mim mesmo que eu não ia parar. Eu poderia ter inventado... Eu tinha o melhor álibi do mundo. Eu fiz uma cirurgia, vou parar tudo por 30 dias. Vou parar tudo por 1 mês e meio. Vou parar tudo por 2 meses. Mas eu botei na minha cabeça que eu não ia desistir. Por quê? Porque você começa com pequenas desistências. Exato. Não vou levar o prato Uma hoje. coisa vai puxando a outra. outra. É igual aquele negócio que você vai pra academia, né? Você fala assim, hoje eu vou para um aniversário. Aí você entope sua barriga de doce e amanhã você tá desanimado pra ir pra academia. Né? E aí já foram 2 dias, eu vou não só vai, mais um, não vai fazer. Daqui a pouco cancela a academia. É melhor semana que vem eu volto. Então, as pessoas, elas vivem se permitindo serem guiadas pelos seus próprios prazeres. E o ser humano, o adulto que é guiado pelos seus próprios desejos, ele vai terminar pobre, falido, sem um relacionamento amoroso, sem uma boa conexão com as pessoas ao seu redor, sem conquistar o sucesso profissional. Por quê? Porque ele é tão egoísta que ele só consegue pensar nos próprios desejos dele. Ele não consegue analisar ao redor e dizer, peraí, para eu ser casada, vou dar um exemplo meu, para eu ser casada, principalmente casada com um americano, uma pessoa de outra cultura, eu tenho que abrir mão do meu próprio eu, às vezes. Eu tenho que abrir mão, às vezes, dos meus próprios desejos para eu accomplish, para eu agradar, né? Para eu please a outra pessoa, né? Então, se você vive uma vida pautada pelos seus próprios desejos pessoais, você vai ter uma vida de fracasso de relacionamento a profissional, porque você não consegue entender, você não consegue expandir o seu nível de consciência para entender que o seu egoísmo de pensar tanto em você está destruindo tudo que tem ao redor. Eu vou te dar um exemplo. Se você trabalha numa empresa, muitas pessoas que trabalham na empresa, elas não crescem porque elas só ficam pensando no seu próprio eu queria ganhar mais, eu sou rejeitada, as pessoas não gostam de mim, o dono da empresa não me valoriza. A pessoa, ela sempre traz a pauta para ela, é só sobre ela, é só sobre o que é bom para ela. A pessoa nunca para pensar, poxa, deixa eu tirar um dia para eu conversar com o dono da empresa e entender os motivos que levam ele a pagar bem, pagar mal a uma pessoa. Por que eu não tô ganhando talvez o que eu deveria? A pessoa, ela nunca sai do ponto dela entender o mundo exterior, outro olhar, dela né? compreender o outro e aí ela trazer uma expansão de consciência para ela entender o que é importante para a empresa. Porque tem pessoas que são muito bem remuneradas e pessoas que não são. Mas tem coisas que é interessante para a empresa investir e tem coisas que não são interessantes. Por exemplo, agora a gente demorou muito tempo para fazer um evento. Agora eu tô gastando uma verdadeira fortuna
estou montando um evento em Charleston. Você vai dizer assim, por que Verena tomou essa decisão? Uma decisão estratégica dentro do nosso negócio. Não tem nada a ver de eu não gostar de fulano ou não gostar de Beltrano. Ou então, por que eu fiz um evento em Charleston e não fiz em Orlando e não fiz em Nova York? Então, assim, a empresa não pode ter coração. A empresa que tem coração, ela vai à falência. Tá? A empresa tem que tomar decisões estratégicas, que vai ser bom para o crescimento da empresa, e automaticamente, quando a empresa cresce, é bom para todo mundo que está dentro daquele ecossistema. Então, assim, o imigrante, ele precisa parar de pensar só nele e ele tentar enxergar ao redor. Eu li outra vez uma frase que diria: você vai ser uma pessoa rica na sua vida quando você parar de se agradar e agradar o seu cliente e querer agradar a pessoa que você trabalha. Olha que coisa interessante. Isso me fez ter uma perspectiva diferente. Se você foca em agradar o seu cliente e o cliente ele tá satisfeito, lógico, gente, ninguém vai agradar todo mundo. Eu não agrado todo mundo, a Apple não agrada todo mundo. Nem Jesus agradou, mas tô dizendo, em sua maioria, você tem um dado. A gente aqui nos Ricos na América, a gente se preocupa muito com isso. Eu sou a louca dos dados. Eu sempre olho o nosso NPS para saber como é que tá. Pesquisa de satisfação. E eu sempre quero estar na média ali das grandes empresas, até um patamar acima da média. Mas assim, se você se preocupa em agradar seu cliente, a tendência é que o cliente fique satisfeito, a tendência é que o cliente faça propaganda de você e você conquiste outros clientes, tá? Se você trabalha numa empresa, enquanto você estiver trabalhando naquela empresa, você vestir a camisa, você entregar os objetivos da empresa, as metas da empresa e você dar à empresa o que ela quer, a tendência é que você crie um brand no mercado, as pessoas de outras empresas começam a te conhecer. Quando você sai daquela empresa, você é facilmente contratada por outras empresas, porque a empresa que vai te contratar, ela não pensa pela sua cabeça, ela pensa assim, cara, essa pessoa, quando eu estava naquela empresa... É a referência, né? Vestir a camisa. Eu vou dizer, eu estava conversando com você, Ana, antes de começar aqui, que a gente está pensando em contratar uma certa pessoa, e a minha decisão de contratação dessa pessoa foi pelo caráter. Eu acompanhei o trabalho dessa pessoa na empresa que ela estava antes. E eu vi o caráter que ela lidou com o dono da empresa. Eu vi como essa pessoa saiu. Eu vi como essa pessoa lutava pelos interesses daquela empresa. E hoje, talvez ela venha trabalhar comigo, ou recebendo mais, ou recebendo menos, ou tendo uma proposta superior. Por quê? Porque eu enxergo valor naquela pessoa por ver como aquela pessoa se comporta naquela empresa específica. Muito bom. E tem pessoas que se comportam mal na empresa, tem pessoas que falam mal do chefe, tem pessoas que criam fofoca e ela acha que ninguém tá sabendo. Ela acha que isso tá entre ela e aquele outro funcionáriozinho que ela tá ali falando mal. Ela não entende que paredes têm ouvidos e no final sempre vai ter aquele traidor que vai falar pro chefe. Porque entre o emprego dele e o seu, ele vai no dele. Aí ele vai dizer, não, quem fez isso foi fulano. Jogo de interesse. Jogo de interesse. E aí você perde sua oportunidade e se queima no mercado. Porque, no final, as grandes empresas se conhecem, principalmente quando é no mesmo nicho. Então, assim, resumindo, o egoísta prejudica ele mesmo. Quando você sai de uma ponta de ser egoísta e tentar entregar valor só para outra pessoa, você agrega valor. Eu, quando eu entro numa live aqui, por exemplo, nesse podcast, eu estou tentando pensar na minha audiência. Eu estou tentando falar coisas e conectar e dar soluções para o que vai gerar valor, não para mim. O meu tipo de conteúdo hoje que eu tenho interesse, os ambientes que eu ando, é completamente diferente desse podcast, porque finanças é minha vida, então, enfim. Mas eu tô aqui saindo do meu próprio eu, saindo do meu egoísmo de querer falar sobre mim ou das minhas conquistas para agradar o nosso cliente, o imigrante, para ajudar ele. Em função todo dia, quando a gente acorda como empresa Ricos na América, é melhorar a vida do imigrante. E quando a gente faz isso, a gente ganha dinheiro. Então, eu sempre digo, empresas e pessoas que ficaram ricas enriquecendo o outro. O Uber, ele enriqueceu entregando valor para o cliente Uber, que antes era o quê? Era se submetir aos taxistas aí com preços absurdos. Uhum. Ele resolveu um problema do seu cliente. Quando ele resolveu um problema e ele virou servo dos seus clientes, ele passou a enriquecer. A Amazon é uma empresa que, assim, eu sou muito fã da Amazon. Ela é uma empresa que ela serve o seu público. A Amazon, todo dia ela melhora a sua entrega. Ela é dona... Ninguém sabe, hoje a Amazon não é só uma empresa que vende online. A Amazon é a maior transportadora dos Estados Unidos. Você sabia? Tem muita gente que não sabe. A frota pessoal da Amazon hoje é a primeira dos Estados Unidos, batendo os maiores transportadores do país. Uau. Tem gente que acha que é só uma empresa de produtos, é só uma empresa que bota... Não! A Amazon investe em tecnologia nas nuvens, eles têm vários outros projetos. Então, o que eu quero dizer é, a Amazon sempre se preocupa em servir o seu público-alvo. É entregar
a sua mercadoria com prazos ridículos, que até me assusta às vezes. Tem dia que eu vou comprar uma coisa que eu compro de manhã e chega no final do dia. A Amazon está desenvolvendo tecnologia de robôs para facilitar a entrega. Já viu até drones, né, que entregam. Eles estão testando drones para entregar mercadoria na sua casa. Ou seja, a Amazon sempre está pensando o quê? No cliente, que o cliente quer receber a mercadoria o mais rápido possível. E quanto mais eles conseguem resolver esse tipo de problema dos clientes, que o cliente apresenta, ele enriquece. Porque você vende a solução que a pessoa precisa. Já tem empresário que não. Tem imigrante que é empresário aqui na América que ele critica os clientes. Não, e a gente entende que empresas grandes, né, como a Apple, elas podem sofrer com uma queda no mercado ou uma valorização nesse período de eleição. Mas, você disse, a gente tem que investir independente de chuva ou sol. Mas você diria que existe alguma estratégia de não sair tanto no prejuízo caso exista uma queda no mercado nesse período? Eu vou dizer para vocês o seguinte, vocês não podem pautar sua vida em cima desse conselho que eu vou dar agora. Mas, exemplo, eu, Verena, que acompanha o mercado, eu tenho uma tendência, a minha carteira tem uma rentabilidade muito alta, inclusive eu não gosto de expor isso nas redes para as pessoas não acharem que vai ser comum todo mundo ter esse resultado, porque eu invisto muito em períodos de queda. Por exemplo, quando a Meta teve o problema lá com o governo, das redes sociais que estavam dizendo que estava fora de controle, incentivando, trazendo problemas para a juventude, enfim, aquele problema todo com a regulação, né, da Meta. A Meta desabou. Eu sabia que aquilo era temporário. A empresa é altamente lucrativa. É empresa líder de mercado. Exato. No meu ponto de vista, não tem concorrência pelo que ela faz. Então, tá barato. Tá barato. Então, assim, se tá barato, você compra. Né? É igual, vou te dar um exemplo aqui. O Wells Fargo passou por um problema de um dos diretores tá debitando valores da conta dos clientes sem autorização. A empresa foi multada, desabou, comprei também muito. Por quê? Eu sabia que quando a empresa resolvesse o problema com o governo, pagasse o que ela deve, eu não estou dizendo que as empresas não têm que pagar suas dívidas, mas o cidadão que é a favor da destruição das empresas, ele é uma pessoa que tem que estar numa camisa de força, num hospício. É uma pessoa completamente insana. É uma pessoa completamente irracional. Eu levanto da mesa se alguém tem um papo desse, porque para mim não é... Você não está discutindo no mundo das ideias. E conversar com um maluco, você perde tempo. Entendeu? O governo, ele tem que pensar, sim, a empresa tem que pagar as multas pelo que ela fez, pelos crimes que ela cometeu, digamos assim, mas o governo sempre tem que pensar também em salvar a empresa. Porque se o governo ficar agindo em cada erro que uma empresa comete, ele querer destruir a empresa, não vai ter empresa nesse país, porque todas as empresas cometem erros. Empresas de óleo e gás mancham os oceanos por conta de acidentes. Acidentes acontecem. Até com qualquer um de nós, somos seres humanos. Até eu posso cometer um erro nas redes sociais. Ok, cometi um erro. Esse erro gerou impacto na vida de alguém. Vamos colocar os advogados, resolver o problema, pagar pelo que a gente deve. Mas as empresas, elas voltam, elas crescem. Então, assim, o Wells Fargo, aconteceu esse problema com o Wells Fargo. O Wells Fargo voltou a crescer agora. Eu comprei o Wells Fargo muito na baixa. Só que assim, eu não gosto de dar esse conselho. Por quê? O imigrante médio que trabalha, que tem filho, que está na correria, ele não tem o tempo que eu tenho. Porque eu vivo disso desde os meus 17 anos. A minha vida... Eu não sei o que é que as pessoas que vão assistir esse podcast fazem da vida, mas a minha vida, desde os meus 17 anos até hoje, é trabalhar no mercado financeiro. Então, para mim, é muito mais fácil tomar essa decisão, investir e escolher momentos que a empresa desvalorizou e eu posso ter uma alavancagem. Mas eu não aconselho fazer isso. Eu aconselho o imigrante comum a aportar, estudar finanças, entender como funcionam os ETFs, diversificar sua carteira e não ficar tentando ser o novo gênio de Wall Street, porque não cabe. É viver uma ilusão. É igual aquilo de achar que taxar os ricos vai trazer riqueza para o mundo. Isso só vai deixar a gente cada vez mais pobre. A única coisa que os Estados Unidos vai fazer taxando os ricos é fazendo com que os bilionários que moram na América vão todos para a China e a China vira a primeira potência mundial, deixando os Estados Unidos a pão e água. Tá? É isso que vai acontecer. Então, assim, a gente tem que ser racional. Não adianta a gente querer submeter o mundo numa ditadura do eu. A ditadura do que eu quero que aconteça. Eu queria... Ai, Verena, mas eu queria tanto que não tivesse guerra. Meu amor, eu entendo, paixão. Olha aqui no olho da Rica na Meca, cadê a câmera ali? Paixão, eu entendo. Olha aqui no meu olho, eu entendo. Eu também, eu queria que não tivesse fome. Eu queria que as criancinhas na África... A gente quer, mas a gente não pode pontuar a nossa vida
de acordo com o que a gente sente, e sim como ajudar na prática. Quais são as decisões políticas e econômicas que ajudam a tirar esse povo da pobreza? E a única decisão que até hoje funcionou é chamada de capitalismo. Ah, Verena, eu não gosto de capitalismo, eu entendo. Mas até hoje não existia um sistema que fosse mais eficiente que o capitalismo. Se um dia vocês criarem um sistema chamado, sei lá, qualquer nome, que dê mais resultado que o capitalismo, estamos juntos nessa, juntos aí, nas ruas. Mas, por enquanto, não existe. O sistema que mais tirou a população mundial da pobreza absoluta se chama capitalismo. Tem seus problemas? Tem, não é perfeito. Mas os outros sistemas de governo são piores, trouxeram danos irreversíveis para a humanidade. Então, assim, o que a gente tem para hoje é o capitalismo. E motivar as empresas a crescerem e se desenvolverem, porque assim, o imigrante ganha no mercado financeiro, ele ganha a oportunidade de trabalho, ele ganha enchendo o bolso dele de dinheiro, trazendo uma prosperidade coletiva, em vez de prosperidade individual. Muito, muito bom, Verena. Mas para a gente já ir encerrando, inclusive, você teria algum conselho? Eu sei que você não pode indicar, né, nenhum candidato em si, mas qual seria o seu conselho para o imigrante tomar a decisão correta, aqueles imigrantes que podem votar aqui na América? Essa decisão é uma decisão complexa. Mas antes de dar o conselho, eu quero falar sobre algo. Hoje, somente 3% da população brasileira lê livros. Então, você entende que é muito difícil tirar as pessoas da ignorância porque as pessoas não querem ler. Mas se eu fosse dizer um livro que mudaria todo o pensamento do imigrante na hora de votar, é um livro de Milton Friedman, um economista ganhador do Prêmio Nobel de Economia, chamado Livre para Escolher. Esse livro ele resume tudo que eu falei aqui de uma forma mais simples, explicando como a economia funciona, como a assistência social funciona, como o dinheiro investido no social funciona, como os impostos funcionam. Então, quando você lê esse livro, você consegue ter uma clareza de entender que não é aquela proposta simplista do político seu de estimação que vai fazer com que a vida das pessoas mudem. E sim, um movimento econômico que é muito maior do que frases de efeito no Instagram. Então, assim, o que eu indico para o imigrante é, primeiro, ler a agenda do partido do político que ele gosta, a agenda, ver o que esse partido efetivamente fez em seus governos quando ele assumiu, tá? Ver efetivamente, sempre tem uma visão crítica com relação ao candidato da oposição, mas tem uma visão clara. Eu vou te dar um exemplo. Eu tenho as minhas opiniões políticas, mas eu nunca fecho os meus olhos para estudar, para ler e entender o porquê algumas pessoas votam em A ou B. Eu sempre quero entender qual o ponto que aquela pessoa achou de interessante nesse político. O que é válido? Porque, assim, sendo muito sincero, não é tudo que eu descarto de Trump, não é tudo que eu descarto de Biden, não é tudo que eu gosto de Trump, não é tudo que eu gosto de Biden. O que eu quero dizer, todos eles têm alguns pontos positivos e pontos negativos, sempre existe. Só que assim, o que a gente tem que olhar é como um todo, diante desses governos, qual foi o governo que trouxe mais riqueza para o país, qual foi o governo que efetivamente ajudou. Eu acho terrível você votar pensando se eu gosto ou não de Ana Maria. Então, Ana Maria antes tinha um cabelo, quem conhece ela das antigas, Ana Maria tinha um cabelo loiro, agora Ana Maria mudou de cabelo, não vou mais votar em Ana Maria não, porque Ana Maria não gosta do seu cabelo. Brincadeira, gente, acha esse cabelo dela chiquérrimo. Mas assim, as pessoas votam muito nisso, entendeu? Eu não gosto de você porque você gosta de carne, eu sou vegan, kkk, eu vou votar nesse político aqui, ó, só porque ele é vegan. Eu vi ele comendo comida vegan semana passada. Às vezes o político, ele quis conquistar o público vegan, às vezes o cara come até carne e ele tá ali fazendo aquele show. Então, assim, vote menos na emoção, nessas frasezinhas de efeito de amiguinhos da internet, que é ridículo, e vai estudar. Né? Se você tiver tempo e você quiser ir contra a maré, né? Se você quiser fazer parte dos 3% da população brasileira que lê, esse livro é muito bacana, tá? Livre para Escolher, de Milton Friedman, ganhador do Prêmio Nobel de Economia. É um livro que explica, que vai dar clareza para você na hora de votar. Ou, se você tem preguiça, se você não gosta de ler, que eu sei que vai ser o caso da maioria que vai assistir esse podcast, eu te aconselho a você, ao menos, ler o resumo da pauta do partido do político que você vai votar. Não adianta, por exemplo, tô dando um exemplo aqui, gente, ridículo, não quero que vocês causem aí nos comentários, que é só um exemplo. Vamos dizer que você seja cristã e você é contra o aborto. Aí, porque o político lá fala de amor, você foi votar nele, você esqueceu de ler que a política dele tá em abrir
500 mil clínicas de aborto nos Estados Unidos. E você é contra aborto. E isso é um valor importantíssimo para você, porque você não acha que as pessoas tinham que, enfim, aí vai de cada um. Ou então, ao contrário, você é super a favor do aborto e você vai lá e cai na lábia de um político, você tem as pautas que você crê e você está votando num político que não vai de encontro com o que você quer. Ou então, esse político mesmo que vai de encontro com o que você quer, não é o político que efetivamente vai fazer o que você quer, entendeu? Ele só falou que ele ia fazer o que você quer. Exatamente. Esse é o segredo, né? Analisar a expectativa e realidade. E realidade. Igual, gente, me dá um pânico quando o imigrante vota em político por causa da imigração. Meu Deus, se vocês lessem a Constituição americana, vocês jamais votariam em político por causa de imigração. Porque é algo inconstitucional. Às vezes, coisas que vocês querem é algo constitucional. E eu vou dar um conselho para vocês. Os Estados Unidos é um país extremamente patriota. Sabe por quê? Porque ele ama a sua Constituição. Quando os Estados Unidos ganhou a Guerra da Independência contra a Inglaterra, o maior amor que esse país carrega debaixo do braço é a Constituição americana. O que eu quero dizer com isso? Vai ser muito difícil você fazer com que os cidadãos americanos aceitem de forma global uma pauta para agradar, para implementar algo que está anti-Constituição. Então, assim, pode ter facilidades, igual teve no passado, há 25 anos atrás, 30 anos atrás, que alguns imigrantes conseguiram, teve algumas oportunidades e podem ter mais algumas pequenas oportunidades, mas eu estou dizendo, essa ideologia de dizer, vai chegar um salvador da pátria que vai pegar no palanque, vai pegar o microfone e dizer, todos e agora, liberdade aos imigrantes, todo mundo que está fora de status recebe green card segunda-feira. Isso não vai acontecer. Tá? Então, a gente tem que viver com os pezinhos na realidade. Quanto mais a gente vive com os pezinhos na realidade, o mundo não se parece tão cruel como essas pessoas imaginam. Geralmente, as pessoas que acham que o mundo é cruel, as vitimistas, são pessoas que acreditam muito na Disney, né? Nos fairy tale, nas historinhas de amor, do final feliz do príncipe beijando a princesa. O mundo real não é um filme da Disney que tem final feliz. O mundo real é diferente. E quanto mais você se enquadrar na realidade do mundo, mais você vai ter uma vida mais tranquila, em vez de você querer algo utópico que só está dentro da sua cabeça, mas no mundo real ele não funciona. Eu sei que o seu coração é bondoso, eu sei o que você deseja para o mundo, mas na vida real isso não funciona. Então, é isso que eu diria para o imigrante, estude, época de eleição. A gente não vai conseguir mudar o mundo. Tem muita gente que fala que o mundo regrediu. Um dos motivos é que só 3% da população quer ler, quer entender. A maioria das pessoas que votam, às vezes, nem sabe. Eu estava vendo uma pesquisa na internet outro dia dizendo que mais de 90% das pessoas que votam não sabem as promessas do político que ela está votando. Eles fizeram uma pesquisa, pararam as pessoas nos lugares que as pessoas vão votar. E eles perguntam, você vai votar em quem? Exemplo, em Biden. Quais são os 10 pontos principais da política de implementação do governo Biden e que ele propôs, que você está votando nele por causa disso, né? Então, eu gosto de Biden porque ele é lembra meu simpático, pai. lembra meu pai, ele é a favor do amor, ele é pró-amor, ele é pró-igualdade, ele é pró-mulheres. Então, assim, é por isso que eu gosto dele. Eu gosto dele porque ele defende uma pauta política que eu acredito. Ele é feminista, a vice dele é Kamala, que é uma moça morena, uma negra, uma preta, né? Como dizem, vamos falar em todas as cores, uma preta. E é por isso que eu tô votando nele, entendeu? As pessoas, elas têm respostas superficiais e até mesmo ignorantes, sem nenhum conhecimento político, econômico, para ela embasar as decisões dela. Ela embasa se enganando, né? Mascarando alguma coisa. Aí o político ganha, ele chora na televisão, aí ele posta uma fotinho na internet, no Instagram, para se sentir bem. O político que eu botei no meu coração, ele ganhou e agora o mundo vai mudar. E a partir de segunda-feira, tudo que eu acredito vai virar realidade. Lua de cristal que me faz sonhar, sabe? Então, assim, enquanto a gente... E qual o meu papel, tá? Vamos lá, qual o meu papel? O meu papel é trazer clareza e educação financeira para vocês. Quanto mais eu trago clareza, conteúdo, educação, quanto mais a gente expande o debate, mais eu consigo trazer uma opinião para vocês, não opinião de... Eu quero encerrar esse podcast falando assim, eu não quero que você
tenha nenhum tipo de interpretação que eu tô mandando você escolher Biden, ou tô mandando você escolher Trump, ou tem que votar em Trump, ou tem que votar em Biden. Eu quero que você tenha clareza na tomada de decisão. Eu quero que quando esse repórter coloque o microfone para você, te perguntando quais são as pautas e qual é a tradição do partido que você votou, você ter um mínimo de consciência de saber responder uma pergunta que, para mim, ela é extremamente básica. Eu quero que você tenha consciência, independente de você votar em A ou independente de você votar em B. Eu não quero julgar quem você vai votar. Eu só quero que você tenha conhecimento e você esteja votando de forma consciente e não hashtag I love you, fulano, tá? É isso que eu desejo para a comunidade. Educação. A gente só vai tirar a nossa comunidade do vitimismo, da pobreza coletiva. Hoje os latinos são a raça, né, a população aqui na América que menos ganha. Se você falar de raça, asiático, não sei quem é americano. Etnia. Uhum. Etnia, era esse nome que eu estava tentando buscar. Etnia. O que eu quero é que os latinos saiam dessa posição e que eles cresçam, mas isso só vai acontecer através do conhecimento, educação financeira, educação em geral. A gente só vai libertar o nosso povo quando eles entenderem que a única saída para evoluir e crescer se chama educação. Muito bom, muito bom. Obrigada, Verena, pela indicação do livro, que, inclusive, a gente vai deixar o nome aqui na descrição desse vídeo. E se você assistiu mais esse podcast ou escutou esse podcast, não deixe de deixar o seu feedback. Pode ser nos comentários, pode ser lá no Instagram, Verena Oficial, mandando um direct, comentando o que você mais gostou. E a gente entende totalmente que é um tema polêmico, é um tema que às vezes traz um pouquinho de confusão quando a gente fala aí geopolítica, enfim. São temas um pouco mais densos, mas não tem problema, tá aqui disponível, você pode revisitar e assistir mais uma vez. Obrigada, Verena. Até a próxima. E vrá.